Sejam todos bem-vindos ao GS1 Talks, oferecido por R. Asbeck, Varicred, AW Realty e Atier Von Hatt. Neste episódio, nós vamos discutir a dinâmica de disruptar ou ser disruptado e como as empresas podem navegar neste ambiente em constante transformação. E os nossos convidados deste episódio são o Marco Aurélio Cesarino, da Embraer X. Oi, Marco. Oi, Lucila, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom ter você também aqui com a gente. E o Luciano Freitas, que é fundador da Mind Hack Lab. Oi, Luciano. Olá, Lucila, tudo bem? Tudo bem? Então, para a gente começar, eu pergunto a você, Marco, o que significa disruptar no contexto da Embraer X? Muito bem. A noção de disrupção está ligada na questão da inovação, né? Inovação é o pano de fundo para isso, né? A disrupção, ela é uma das modalidades de inovação quando você tem uma inovação um pouco mais radical, aquela que vem e cria algo novo, normalmente um mercado inexistente, um produto inexistente. Quando você combina essas duas coisas, acontece o que a gente chama de disrupção, uma transformação que impacta o mundo, né? No caso da Embraer X, ela foi criada justamente para ajudar a Embraer a ficar antenada no que está acontecendo no mundo, a fim de monitorar aquilo que possa disruptar o mercado, né, e disruptar o negócio da Embraer, né? Então, o que vem pela frente? E aí a gente fala da noção do carro voador, a gente fala de outros, o futuro da transição energética, várias questões que colocam em xeque a indústria na qual nós atuamos, e assim todos os negócios, né? Então, essa noção de transformação normalmente é quando a gente ouve o termo disrupção. E o termo disrupção, ele é ligado a uma coisa do medo, pô, vai disruptar, vai me tirar do mercado, ou ele também está ligado a alguma coisa muito intangível, né? Pô, disrupção, mas então como é que a gente faz a disrupção? E, na verdade, tem que ser algo assim muito do olhar diferenciado da empresa, do que está acontecendo, para poder trazer longevidade para os seus negócios através de uma inovação, não necessariamente só no core business, mas algo que vai impactar e criar uma nova linha de negócio, etc. Então, não é nem para ter medo, nem para achar que é intangível, faz parte do processo de inovação. Bom, a gente está só começando a explorar esse tema e as coisas que você tem mais para contar para a gente, mas eu vou agora perguntar aqui um pouco para o Luciano a respeito das maiores oportunidades que as empresas podem ter olhando para suas lideranças de equipe nesse campo da disrupção. Então, eu concordo com o Marco que tem muito a ver com inovação e inovação em gerar valor para o outro de uma forma nova, né? Diferente. Eu tenho bastante experiência com disrupção como um todo, pelo fato de ter trabalhado no Airbnb e na Uber, que são duas empresas famosíssimas por disruptar o mercado positivamente. Ambas são sempre exemplos de disrupção. Sempre. Diálogos, tá no dicionário, disrupção, Airbnb e Uber. E lá eu estava quase que no comecinho delas, assim, enfrentando o mercado, quebrando o mercado. E eu gosto de falar essa palavra quebrar, porque esse é um grande desafio. Disruptar não é algo tão soft, não é algo tão tranquilo de ser feito. Eu estou questionando a forma que você sempre fez as coisas e estou propondo uma forma diferente. Isso mexe com o comportamento como um todo. Então, a oportunidade das lideranças, principalmente, está em trabalhar a própria liderança. Mudar é desconfortável, muito desconfortável. E vem com um pacotezinho, você baixa um programa e vem um zip junto, vem um pacotezinho que é o grande desconforto, as chances, o risco. Disruptar é super arriscado, e empresas, para poderem causar esse tipo de inovação, esse tipo de disrupção, tem que ter uma liderança que queira mudar também. Então, é a famosa, a gente virou meme no nosso grande LinkedIn, queremos mudança, mas não queremos mudar. Então não adianta nada, não é verdade? É verdade. Então é basicamente assim, não, nós queremos ser disruptivos, mas existem pessoas disruptivas trabalhando na empresa, ou você quer todo mundo igual? É mais confortável ter igual, mas não haverá disrupção. A grande oportunidade está aí, trabalhar a própria liderança para entender e aceitar a mudança, para poder ter gente mudando o próprio mercado, o mundo como um todo, e a empresa em si se torna disruptiva dessa forma.
É um processo de convencimento, de abertura, né? De fazer com que as pessoas se Aceitar, abram né? para o novo e, É. e não temam. Porque o temor, muitas vezes, trava, né? Paralisa. Trava, paralisa. Mas para a gente, assim, entrar numa conversa mais a três aqui, eu queria saber de vocês quais são os riscos para as empresas que não entram nesse processo de disrupção, ignoram esse processo, na opinião de vocês, do campo de vocês. Vamos começar pela própria Embraer, né? Olha só. Sob o olhar da Embraer X. Sim, sim. A inovação em si, né, eu sempre volto ali, né, porque independente de se é disrupção, uma inovação incremental, né, a inovação em si, ela está ligada com a longevidade dos negócios, né? Então, se você não inova, como o Luciano colocou, se você não continuamente agrega valor ao seu produto, seja para manter o seu produto sexy constantemente para o cliente, ou um processo para manter competitivo e agregar valor para o stakeholder, o shareholder, né, para manter eficiência operacional. Então, todos os tipos de inovação estão ligadas à questão e à noção de longevidade e excelência dos negócios, né? A grande questão da disrupção é o clássico, né? Você pega o exemplo da Kodak, né? Você tá ali, apesar de ter sido ela que criou a câmera digital, ela foi disruptada pelo mercado, né? Eles mesmos acreditaram naquilo que eles tinham criado. E o que aconteceu? Ela sucumbiu, né? Então, quando é uma disrupção, assim como a Uber, a Airbnb disruptaram os mercados que eles entraram, né, de como as pessoas se locomovem, de como as pessoas se hospedam, isso pode acontecer em qualquer indústria, né? Então, a disrupção em si é esse recorte do que pode ser um pouco mais radical com o seu negócio e você deixar de existir, né? Então, essa é a importância das empresas continuamente estarem com esse radar atento, e aí pegando o gancho na liderança. E é uma escolha, a liderança é paga para decidir inspirar pessoas, né? E é uma escolha. Você escolher não fazer disrupção é uma escolha, né? Ou você escolher disruptar também é uma escolha. E né? não disruptar é um risco. Porque você risco. poderá ser disruptado, né? Eu acho que manter o status quo é a coisa mais arriscada a ser feita no século XXI. É a coisa mais arriscada. O mundo está em constante mudança. Goste a gente ou não. Tem aquela famosa frase, não, porque no meu tempo que era bom, no meu tempo a música... Cara, se o seu tempo não for 2024, você tá perdido. Seu tempo é hoje, goste ou não. A tecnologia acelerou muito isso. Eu dou aula em faculdade. Já dou aula desde 2010. Você imagina, se hoje eu chego, meus alunos são todos no celular, ninguém tá prestando atenção em mim, eu dou um tapa na mesa e começo a gritar com todo mundo. Eu viro um meme, eu posso perder meu emprego, ao contrário dos anos 80 ou 70, que talvez eu teria respeito fazendo isso. Então, o próprio respeito mudou, a autoridade mudou, a admiração mudou. Hoje tem geração é mais Z. inspiracional, né? Perfeito. Eu só admiro quem me inspira, não quem tem poder. E por isso que tá essa bagunça Não toda. pode ser impositivo. E aí vem a geração Z na veia com isso, porque a gente tá aprendendo. E a gente tá aceitando uma coisa ou outra. Geração Z e Alpha já vem de fábrica. E aí, a gente vai fazer o quê? Não vai disruptar? É necessário. Disrupção tem que ser oxigênio daqui para frente. Uma pergunta para vocês dois também, que eu acho interessante, assim, como que as empresas podem fazer, na opinião e na experiência de vocês, para identificar áreas que precisam ter uma ação rápida e serem disruptivas, áreas específicas, assim. Quer falar um pouco da sua indústria primeiro? É muito particular de cada indústria. Eu acho que o centro de tudo é entender quem você é, né? Quais são suas competências, aquilo que você realmente entrega de único para o planeta, né? Como empresa, e entender principalmente o que está acontecendo no mundo, né? Então, o Luciano foi perfeito quando ele falou, cara, não tem como você cruzar os braços e manter o status quo. Por quê? Porque o mundo está mudando. Então, cada um no seu quadrado, no seu negócio, tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Como que as pessoas estão interagindo com o mundo? Como que as pessoas estão, no caso da Embraer, como as pessoas estão consumindo transporte de A para B? Isso vai mudar ou vai ser mantido assim? As pessoas vão continuar querendo tirar o tênis, vão querer continuar passando por toda a fricção de um aeroporto, ou isso vai mudar, né?
O avião vai continuar sendo avião ou isso vai mudar, né? Então, Ou vai ser um entretenimento, ou, Exato. enfim. Mas me conta, lá, por exemplo, tem uma área específica para identificar onde há oportunidades ou onde há necessidade, sob o risco de ter problema A iminente? Embraer X em si ela foi criada para Para isso. isso. A Embraer X foi a decisão da Embraer de criar um cantinho da disrupção para organizar a pauta. Porque quando a gente fala de disrupção, a gente está falando da pauta da ambidestria organizacional. O que é essa ambidestria organizacional? É a capacidade da empresa manter o core business atuante, manter toda a pauta de eficiência, vendas, né, que é o que paga o salário da galera, e também manter a pauta daquilo que vem, do futuro core business, né? Qual que é o nosso próximo negócio que está vindo? Então, a decisão da Embraer foi em criar a Embraer X para que pudesse organizar essa pauta e a gente tivesse um momento de conversar sobre essa pauta, né? Estrategicamente. Então, a Embraer X tem o radar de disrupção ligado, é um dos nossos processos e por isso nós estamos nos ecossistemas de inovação. A gente decidiu abrir um escritório no Vale do Silício, um escritório em Boston, aqui no Brasil, obviamente, que eu particularmente cubro a América Latina, para que a gente entenda o que está rolando, não lendo, mas estando nos ecossistemas, vivenciando, aonde está rolando dinheiro de venture capital, e aí a inovação acontece mesmo, né? Tanto do ponto de vista da necessidade das pessoas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de modelos de negócio, não importa, né? Porque uma hora isso daí converge. Quando converge, aí tudo bomba, né? Tudo vai, cresce, escala e etc. Luciano, de uma maneira geral, como que as empresas, na sua opinião, podem identificar áreas que precisam dessa mudança, precisam dessa disrupção? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho no marketing há 20 anos. E o marketing, para mim, é uma área que muitas vezes, ou na maioria das vezes, está na linha de frente da empresa. É o que está vendendo, é o que transforma a tecnologia em comunicação para se conectar com o usuário final, com o cliente. E o marketing também, muitas vezes, é responsável por criação de produto, também é responsável por criação como um todo. E as pessoas do marketing precisam ter essa liberdade e, de certa forma, uma autonomia para errar um pouco mais. Mas eu não. E o RH junto, tá? Porque envolve cultura. Então, eu diria, em áreas, marketing e o RH. Porém, acima dessas áreas, a gente tem, normalmente, a cúpula da liderança, sobretudo o CEO. Não adianta você ter um marketing com pessoas extremamente disruptivas ou um próprio RH querendo inovar, querendo mudar as coisas, se quem de fato vai tomar a decisão não quer mudar. Por que eu tô falando isso? Quando ele não quer? Não tem Quando a disrupção. liderança não quer, está resistente, toda a base está aberta e a liderança máxima não quer. Eu tenho uma má notícia. Me dá o mindset desse líder. Tem como mudar, mas as pessoas mudam quando elas querem. Eu não acredito em mágica, em instalar dedo, embora eu seja hipnólogo também, mas a ideia não é essa. Eu sou, às vezes, contratado para provocar isso, mas quem me contrata normalmente não é o tomador de decisão. E eu preciso fazer um diagnóstico para saber até onde a gente vai. Não adianta eu prometer mundos e fundos, ó, Embraer X não vai mais chamar Embraer X porque a gente viu que, mas se ele não quer, não vai mudar, não sou eu que vou fazer isso. Embora eu tente convencê-lo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque por eu ter trabalhado tanto na Uber quanto no Airbnb, eu tive 2 grandes CEOs disruptivos. E eu vi como que eles pensam. São pessoas relativamente malucas, que aceitam riscos. Eu tenho um bilhete escrito à mão do Brian Chesky, por exemplo, que é o fundador do Airbnb e atual CEO, me pedindo para errar mais. Aí você fala, uau, eu aqui fazendo mitigação de tudo e cada vez mais certeiro, ele falando para errar mais e me dando todos os motivos para fazer aquilo. E aí você vê o impacto que o Airbnb faz no mundo. A gente aprende muito no erro, né? Pois é. Grande guia. Pois é. Então aí uma forma de convencer os líderes, talvez, é trazendo isso. Cara, errar faz parte. Errar mais dentro de uma margem é saudável. Mas você ia falar uma má notícia. A má notícia é que quem não quer mudar não vai conseguir mudar. Não tem como. E aí a empresa não muda. A empresa não muda Mesmo e assim, eu espero que tenha juntado muito dinheiro porque essa empresa vai de arrasta. Marco, quais habilidades são essenciais para líderes e empresas disruptivas? Olha, são habilidades que
a gente acaba aprendendo o tal de soft skills, né? A habilidade de entender o mundo de uma forma que não seja aquilo que a gente enxergue, né? Então, a habilidade de repercepção, a habilidade de empatia, são habilidades cruciais, né? Para você conseguir ligar, se colocar vulnerável, entender que está acontecendo alguma coisa. Porque se nem essa sensibilidade você acaba adquirindo, aí você só tem resistência e não vai querer mudar. Quando você percebe o que está acontecendo, então perceba que perceber ou reperceber tem a ver com o outro lado do cérebro, tem a ver com coisas não óbvias, tem a ver com ter empatia com o mundo, ter empatia com o meio ambiente, ter empatia com as pessoas. Então, acho que essa é uma das chaves, né? Além disso, eu acho que a habilidade de inspirar pessoas, porque quando a gente fala de disrupção, normalmente são coisas mais difíceis, né? Que vai impactar numa outra ordem de grandeza. Então, um líder precisa da habilidade de inspirar pessoas, de trazer para junto em torno daquela visão, porque vai ser meio assim, ó, não sei para onde você está indo, mas vamos. Então, você tem que trazer isso daí muito forte, porque sozinho não dá para fazer. E às vezes a disrupção não é nem com a equipe, é com o ecossistema. Então você tem que ter como líder essa habilidade de trazer aliados para fazer acontecer essa transformação, né, e impactar aquilo que você identificou que pode ser um negócio, um produto. Então, eu listaria essas como dando oportunidade aí para o Luciano trazer algumas outras, mas eu acho que essas são algumas bem chave e difíceis. Então, Perfeito. Luciano. Difíceis, mas não impossíveis. Não impossíveis, E, de novo, eu acho que resquícios até da própria Revolução Industrial, que nos trouxe até aqui, Aham. são coisas que nunca foram questionadas. Será que eu tenho que ter empatia? Será que eu tenho que ter autenticidade? Será que eu tenho que ter uma abertura ao novo? Será que eu tenho que aceitar mais riscos? Isso que o Marco falou é genial. Cara, eu não sei para onde você está indo, mas vamos. Isso é uma grande chave, porque esse mais vamos é muito assim, é lidar com medo. Então, talvez uma habilidade seria praticar a coragem, seria confiar. E confiar não é, eu não confio na Lucila porque eu não conheço. Não, a confiança está em mim. Você tem a minha confiança. Você faz o que você quiser com ela. Então, essa mudança, essa chavinha nova, que você pega o passado, onde, não, você tem que se mostrar confiável. E no mundo novo, não, eu confio em mim. Se der errado, eu tô contigo. I got your back. Tudo bem. Isso é novo. Então, isso é uma grande habilidade para os líderes. Em tese, em outras palavras, ser gente, ser humano. Se fala tanto em humanização das coisas, virou até clichê, não aguento mais, e ninguém faz. As pessoas não são mais números, isso já tá... Assim, parece que eu tô indo para o outro lado, mas eu estou falando da mesma coisa. Seres humanos são seres humanos. Às vezes eu vou fazer consultoria em varejo, eu chego lá, não, eu não tô vendendo porque ninguém entra aqui. Não tem banheiro, não tem água, não tem ar-condicionado. É claro que ninguém vai entrar aqui, cara. Então, você quer ser disruptivo, entenda o ser humano como você é um ser humano e não mais se enxerga como um produto ou um personagem, como a gente fez a vida inteira, a vida toda no passado. De novo, vem as novas gerações nos ensinando muito isso e jogando isso na nossa cara. Então, vamos de uma vez por todas praticar essa virada de chave, virada desse mindset pro novo, que vem com esses pacotinhos. Medo, insegurança e tá tudo bem. Bom, pelo que vocês estão colocando, dá para perceber que assim a colaboração não pode ser mais discurso, né? Ou ela acontece de verdade, ou a inovação não vem. Seria mais ou menos isso? Tem que ter Sem colaboração? dúvida, sem dúvida. Até como lição do case da Embraer X, que é um case relativamente recente, né, de 2016 para cá, a gente aprende que é sobre pessoas, né? É óbvio, né, falar isso. Tudo é sobre pessoas, mas a colaboração como um centro, né? E quando a gente fala de colaboração, existe uma questão muito interessante que eu gostaria de trazer aqui também, que é assim, como você quebra o bias, né? Como que você quebra os vieses? A única forma de quebrar viés é fazer diversidade real, né? Por quê? Porque quando você ouve múltiplas perspectivas, a sua noção de mundo ela amplia, culturais, né? De gênero, independente. A diversidade faz a cocriação e a colaboração realmente acontecer, porque não tem mágica. Eu concordo com
com o Luciano. A inovação não é, se fosse mágica, perfeito, né? Mas não tem mágica, é um processo criativo também, né? Então, como que você cria sozinho? É impossível criar A sozinho. diversidade é rica, A né? diversidade é o que faz acontecer, né? Então, é muito importante trazer, quando a gente fala de colaboração, cocriação, a missão também da liderança enquanto agente de quebrar viés. Porque se a própria liderança está enviesada, né, já fica difícil, né? Porque eu não consigo nem saber que diversidade que eu tenho que trazer. Então, por isso é muito importante, e graças a Deus, o mundo evoluiu, né? Aquela liderança hierárquica, a liderança 1.0, 2.0, está indo para uma liderança que a gente está falando aqui de competências ligadas a sentimentos, né? A liderança 3.0, 4.0, 5.0, a gente adora colocar nomes, né, para ficar fácil de explicar. É muito mais essa liderança que entende sentimento, entende que é importante aquilo, aquele outro, do que uma liderança que fala, cumpra-se e tal. Isso não existe. Então, o viés é importante a gente quebrar para conseguir criar coisas que vão impactar o mundo, né? O Philip Kotler, ele fala uma coisa bem interessante. Eu fiz uma entrevista com ele e ele disse assim, a gente viveu Honra. muito tempo no high-tech. Agora é o high-touch. Me lembrou quando você falou que é a coisa do sentimento, né? É o ato da colaboração. Luciano, passa a sua mensagem É sobre onde isso. o soft skills vira fundamental skills, né? Não é mais um plus. Ou eu tenho ou eu tenho. Então não é assim, olha, eu vou dar um bom dia para ser legal. Cara, você vai dar um bom dia porque você tá vivo. E eu acho que é um pouco isso. Eu acho que uma das coisas que eu vejo muito é que a própria neurociência, a própria ciência como um todo, fala muito de QI, que é o quociente intelectual e o quociente emocional. E eu vejo uma característica nova, que é o quociente de adversidade. Que eu não sou eu que inventei esse termo, tem algumas literaturas já nascendo sobre isso, que é um mix de emoção com intelecto, ao mesmo tempo uma terceira coisa que ainda está sendo estudada, que é assim, olha, o pau tá quebrando e a gente continua vivo, indo, assim, não sei para onde a gente está indo, mas a gente está indo. Eu tô sentindo um ventinho na cara, então é para frente. E esse skill pode ser uma coisa nova para a gente experimentar daqui para frente. E isso vai ser assim, vai virar fundamental skills também para continuar deixando o mundo em movimento. Então, de novo, se a gente continua com muito medo, quer manter um comando, um controle, faz porque eu tô mandando, me respeita porque eu sou mais velho, fica quieto porque não sei o quê. De novo, eu já sou assim, eu tenho 40 anos de idade. Eu já não consigo respeitar uma pessoa que tá gritando comigo. Aliás, já não consigo há muito tempo. Diferente de outras gerações que quase que instintivamente dá uma respirada e fica quieto. Eu já não consigo. A Z, a Alfa e todas as outras, muito menos. Mas porque tem um propósito em fazer isso. E outra, viver sem propósito, em todas as formas, não tem como. Essas empresas que mudaram o mundo, das quais eu tive o prazer de trabalhar em algumas delas, nunca tinha coisas muito ordenadas. E lidar com essa insegurança era quase que parte da descrição do trabalho, assim, podia estar até nas linhas, né? Olha, fazer isso, e lidar com suas próprias inseguranças. E falando em sentimentos, por que não? Porque pode ser que tenham pessoas que não estejam tão preparadas. Eu, para contratar as minhas equipes, eu sempre deixava muito claro, olha, a gente trabalha, de novo, meu viés marqueteiro aqui, a gente trabalha na melhor área da empresa, é a área mais legal, a gente trabalha no marketing. Quando que acontecem as campanhas mais legais? De fim de semana, de madrugada. Então, vocês vão trabalhar de fim de semana? Vão. Agora, isso não significa que vai ser sempre assim, isso não significa que a gente não vai se divertir, isso não significa que a gente não vai tirar uma tarde para todo mundo fazer massagem, ou não, ou a gente vai ficar de boa, ou, cara, olha, daqui 2 semanas chega aqueles eventos, então vamos dar uma relaxada agora. Então, por quê? Porque eu também preciso disso, eu enquanto líder. Então, é ser humano, não é ser chefe. Eu tô do lado, eu não tô acima, e do lado é quando a colaboração acontece. Muito legal conversar com vocês sobre a disrupção nas empresas, nesse universo que está em constante transformação. Marco, muito obrigada pela sua presença. Você também, Luciano, vocês enriqueceram esse debate que é tão atual e tão importante para todas as empresas, né? Eu adorei. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marco. Foi ótimo. E você que nos acompanha, obrigada também pela sua participação aqui no GS1 Talks e continue acompanhando os nossos episódios. Até o próximo.